Podcast. E aí, pessoal, feliz ano novo! Tá começando mais um TOTOS Developers Podcast. Eu sou Rafael Chinaglia, jornalista do TOTOS Developers, e hoje a gente vai relembrar um encontro que foi sensacional com o time de dados e IA da TOTOS, capitaneado pelo Petros Evangelista, que teve a sala cheia de grandes profissionais falando sobre o DTA Sense. Além do Petros, participaram também o Diogo Navarro, o Felipe Perim, o Yuri Nabaia e o William Sadi. Eles comentaram como o DTA Sense ajuda a usar inteligência artificial no seu produto em poucas horas. Se liga aí. Eu quero já aproveitar, então, e pedir que o Petros ou outras pessoas que se coloquem à disposição também falem um pouco sobre a equipe de vocês. O que vocês fazem exatamente? Como que é? Bom, quando a gente fala arquitetura da IA, né, a gente trabalha dentro da torre de serviços, mas a gente gera produtos para a TOTOS inteira, né, a gente tenta ser o mais generalista possível. E a gente trabalha garantindo arquitetura, né, criando produtos internamente. Então, a gente faz produtos e ferramentas internas para aumentar a produtividade, alguns estudos também de aumento de produtividade, tipo vibe coding, qual é a melhor ferramenta para se usar, entendeu? Como que elas funcionam. E também a gente faz plataformas, é sobre isso que a gente vai falar aqui, a gente faz plataformas. E aí eu só vou dar para quem está assistindo a gente, uma questão que é interessante, que é assim, todo mundo, depois do advento do ChatGPT há 3 anos atrás, né, se você puder mostrar aquela imagem, todo mundo está na hype e quer se sentir assim, né? Todo mundo quer sentir uma criança sendo maravilhado o tempo inteiro. E o nosso desafio é criar plataformas que, na verdade, tragam IA com propósito, porque às vezes a gente faz algumas coisas de IA que elas encantam inicialmente, mas depois no dia a dia elas não são tão produtivas ou não geram para o usuário final uma produtividade tão grande, né? Então, eu acho que o maior desafio do nosso time é realmente trabalhar com plataformas que tragam para os clientes da TOTOS, entendeu? Uma IA com propósito no dia a dia deles, né? Que a gente faça com que eles possam ter tempo para fazer outras coisas mais nobres e viver a vida deles, sair no horário e continuar vivendo tranquilo, entendeu? Então, acho que essa é a ideia do time. Perfeito. E os desafios, né? Porque eu sei que uma equipe voltada exclusivamente para isso deve ter muitos desafios, né? Como que é o dia a dia de vocês, esses desafios? Eu acho, se não necessário falar, mas assim, eu acho que o meu maior desafio é todo mundo tem uma boa ideia do verbo mirabolante, tá, para trabalhar com IA. Todo mundo tem. Então, eu converso com pessoas quase todo dia com ideias muito bacanas, muito mirabolantes, entendeu? E a gente tem que aprender a olhar, analisar, e a gente tem metodologia, a gente trabalha com metodologia científica, né, Diogo? A gente vai fazer levantamento, a gente vai perguntar, vai trazer o cliente para a gente poder ver o valor que a gente vai entregar. Então, eu acho que o maior desafio é saber falar não sem mágoa, porque é difícil. Muito bom. Exatamente. E além disso também, Petros, é muito legal isso que você falou. Acho que além disso também de saber dizer não, a gente também saber explorar essas ideias mirabolantes, entender como que a gente pode moldar essas ideias para que elas se tornem de fato produtos mesmo, para que elas sejam factíveis, né? E complementando também, né? A gente tem que estar o tempo todo se atualizando, porque as coisas estão mudando muito rápido e às vezes a gente
tomar uma decisão com pressa pode chegar num quadro de que as coisas vão ficar obsoletas em coisas de 2, 3 semanas, um mês. Então, assim, a gente também tem essa cautela, né, para fazer muitos testes, muita pesquisa que a gente faz internamente aqui, junto com os times também, né, e como tem muita IA saindo o tempo todo, a gente tem que conduzir POCs, né, para quem está assistindo aí não está familiarizado com o conceito, né, provas de conceito, né, que a gente tem que fazer internamente aqui para validar ferramentas, validar tecnologias, ver se vai viabilizar ou não para fazer sentido para aquela ideia mirabolante que possa ter aparecido. Então, a gente está o tempo todo estudando e testando ferramentas, principalmente usando inteligência artificial. É isso aí, Felipe. E a gente joga muita coisa fora, né, galera? Muita coisa fora mesmo, sabe? Isso Sem apego, né? eu falo direto, né? O Yuri tá cansado de me ouvir falando isso. Assim, não tem apego, entendeu? Tem uma coisa que eu acho que com uma equipe pequena, uma equipe brilhante, eu não me canso de falar isso, uma equipe pequena, uma equipe brilhante, a gente tem que ter tem uma questão que é assim, a gente tem uma ideia, às vezes a gente se apaixona por ela, né? E aí tem uma frase famosa, né, que é do cara do Uber, se eu não me engano, que é assim: apaixone-se pelo problema, não pela solução, entendeu? Porque a gente normalmente dá uma solução, a gente fica apaixonado e a gente começa a brigar pela nossa solução, não pela melhor solução para o problema. Aqui a gente tem que, às vezes, entendeu? Desapegar e falar, a gente estava indo por ali, não parou, não funcionou, vamos parar, olhar de novo e vamos tentar uma solução. A gente já fez isso várias vezes. Isso e tem que ser rápido. Isso também tem a ver, Petros, com aquilo que você estava falando do aprender a dizer não, né? E eu vejo que hoje, né, na estrutura que a gente tem dentro do time de arquitetura, dados e IA, é que, de fato, a gente tem um espaço onde a gente consegue viver a pesquisa e desenvolvimento na prática. Sim. E a gente, assim, geralmente acolhe essas ideias, né? A gente não despreza também, a gente tem que falar não com uma certa parcimônia, mas também mostrando ali que dados, né? E principalmente fazendo perguntas para entender que tipo de valor aquela ideia vai entregar para o cliente final, porque no frigir dos ovos, né? O que a gente precisa é entregar valor para o cliente e não basta ser só inovador e, como o Petros comentou, né? A gente tem que ter um propósito para atender aquele produto, aquela ideia que surgiu. Agora, pode falar. Tem muito disso, né? A IA é hype, né? Agora tem que encontrar o propósito da IA. Acho que é esse que é o nosso caminho aqui que a gente tenta seguir. Tentar encontrar o que usando IA generativa, especificamente dizendo, né? Que aqui o contexto que gerava a IA generativa, né? O que a gente consegue extrair de melhor dela e trazer valor aí para o produto, no geral. Muito, muito legal. E vocês podem falar também sobre como que é essa jornada para desenvolver o principal produto que a gente vai conversar hoje aqui, que é o DTA Sense. Como foi essa jornada até chegar nesse produto? Bom, na verdade, a gente, como eu te falei, acho que o primeiro desafio foi assim, o que a gente pode investir, tá? Que entregue o maior valor lá na ponta. Uhum. Tá? Eu acho que esse foi o primeiro pensamento, né? E aí eu vou falar, né? O DTA Sense nasceu, né? Da gente tentar pensar, e foi até numa conversa que a gente teve essa ideia, que é assim, a gente tem que emular os sentidos, né? A jornada que a gente começou com isso, nós vamos emular os sentidos, né? Mas quando a gente fala de emular os sentidos, é engraçado, porque quando você pensa, por exemplo, na visão, as pessoas pensam na visão como se fosse um OCR, né? E eu tenho uma boca sem tramela, né? Os meninos estão rindo, porque toda vez que alguém fala de OCR, eu viro e falo assim: OCR fazia sua avó em 1980, porque não é uma tecnologia nova, né? Não é só extrair o texto de uma imagem. Na verdade, quando a gente está falando do processo de visão, é um processo de visão
a gente está tão acostumado que a gente nem pensa nisso, mas é um processo de visão mais raciocínio. Eu te dou um texto em papel, você lê ele, depois eu viro e falo assim, qual que é o nome da mãe? Você não só extraiu aquele montão, você raciocina, pensa, olha qual que é o nome da mãe, você consegue raciocinar e extrair isso. Né? Então, na verdade, isso é visão com raciocínio, com Sim. reasoning. A mesma coisa a questão da voz. Né? E aí a gente começou a pensar nisso e pensar como que a gente faria. Né? E aí tem uma jornada inteira, desde o conceito, e aí a gente foi fazendo POCs nessa fase, aí, se os meninos quiserem falar um pouco também, que estou falando muito, nessa fase a gente fez várias POCs com várias ferramentas diferentes e vários approaches diferentes do como que a gente podia fazer. Né, Felipe, Yuri, Sádio, a gente testou várias hipóteses. Então, essa é uma das coisas que eu acho que é muito importante se as pessoas estiverem pensando em trabalhar com IA, entendeu? Tem que ser muito dinâmico. Tá? A gente se reúne, por exemplo, 2 vezes por semana numa sync, e várias vezes durante essa reunião, o que a gente está fazendo é conversando sobre, você viu aquela funcionalidade, saiu uma funcionalidade assim, tem um paper desse jeito, fulano está falando isso, saiu uma tecnologia assim, ó, testei isso aqui, entendeu? Então, é muito conhecimento, é um volume de conhecimento, do jeito que o Felipe falou, que está sendo gerado o tempo todo, a gente tem que estudar o tempo todo e testar. Muito Isso. bom. Quer falar do começo da jornada aí, Felipe, Fad? Só complementando que essa parte onde a gente fez essa exploração que o Beto comentou, né, de a gente experimentar vários modelos, né, também teve a questão a gente tem a tendência de querer se apegar a alguma tecnologia, ou porque está no hype, nem a OpenAI começou com os modelos, e aí depois a gente começou a utilizar e testar vários approaches ali para tentar atender essa questão do Sense, né, com vários modelos diferentes, mas a gente viu, né, que a gente experimentou alguns modelos no começo e a gente começou a ter uns resultados interessantes, e talvez se a gente não partisse para umas outras abordagens e ficasse acomodado e naquele resultado que parcialmente parecia interessante, que realmente estava sendo interessante, talvez a gente não conseguiria tantos avanços que nem a gente está tendo agora por experimentar outras tecnologias e ir além do que a gente tinha se proposto a fazer, né? O cliente trouxe uma necessidade com a questão do DTA Sense, né? Você comentou da visão computacional, né? Junto com um raciocínio, e a gente tentou explorar isso o máximo possível e as tecnologias disponíveis, né? Para avançar cada vez mais e entregar mais valor com essa solução. Sim, complementando um pouco o que o Felipe fala, eu acho que o maior desafio, pelo menos na parte que eu estava desenvolvendo, seria na etapa de integrar com sistemas que já são mais legados, né? Assim, principalmente RPs grandes. Então, a IA ali tem seu propósito, mas tem todo um conceito que tem que se trabalhar por trás, questão de segurança, questão de como a integração vai ser, né? Ela tem que ser fácil, a ponto que que nós criamos aqui produtos, né? Produtos porque outros desenvolvedores vão usar. Fácil que seja a ponto que o desenvolvedor consiga implementar de forma rápida. Então, esse desafio aí foi, para mim, o mais complexo, porque, claro, teve vários POCs que fizemos, que depois a gente descartou, porque vimos que não chegou no resultado ideal, ou às vezes chegou, mas como o Felipe falou, né, depois de uma semana já mudou tudo. A evolução da LLM, principalmente, ela foi muito rápida, assim, na época que a gente estava testando. Então, a gente teve que se adaptar a esses novos conceitos, os novos modelos que estavam chegando ali, para ver qual que era o melhor. Então, foi muito estudo e POC para conseguir entregar o valor desejado. E um outro desafio também que a gente se preocupou, pegando o gancho aí do Felipe, o que o Yuri acabou de falar, das tecnologias que são lançadas, né, da dificuldade ou facilidade de se implementar, né, o modelo da IA, utilizar a LLM, né, para criar as soluções. A gente também prezou muito no usuário final,
como que ia ser essa interface, né? Pensando a gente TOTVS como uma grande empresa com várias linhas, né? O que a gente chama de identidade visual, ou seja, não só conseguir utilizar a tecnologia ao nosso favor, mas também de tal maneira que fosse fácil para o usuário final. Então, conforme já foi falado, o Petros falou aí sobre experimentação, né? Sobre as POCs, então a gente tentou pegar ideias, mas como seria no celular? Então, será que a gente consegue fazer um componente visual que fosse multiplataforma? Então, esse é um ponto que a gente tem pensado bastante, frisado bastante nisso. Eu acho que a gente tem... Pode falar, Pode Pedro. falar. O Sade trouxe esse ponto da usabilidade, e assim, isso é uma questão muito importante, não só na parte do DTA Sense, mas no que a gente tem trabalhado. E eu me lembro que quando eu entrei no time, eu entrei um pouco depois que o time foi criado, e o time é novo, né? Assim, a gente é um time novo. Então, eu entrei um pouco depois, acho que 6 meses depois da criação do time, e eu entro no momento onde esses produtos, o time está nesse ponto de terminar, de desenvolver o Vision, né? Nossa ferramenta DTA Vision, que aí eu acho que o Petros também vai falar um pouco mais, e é justamente isso que o Sade falou. O objetivo principal era assim, ser fácil de implementar e fácil de usar. E o desafio aí nesse sentido é que, como nós somos um time que atende em transversal, nós tivemos que pensar em diferentes tipos de persona, em diferentes tipos de classe de usuário para os mais variados nichos de mercado que a TOTVS atende, né? Então, é importante mencionar também que, inclusive, a evolução e a escalabilidade de usabilidade que a gente teve no nosso produto, ela se dá também a partir de um trabalho coletivo, né? Eu gostaria só de pontuar isso, porque, assim, a evolução em design, ela acontece a partir do trabalho coletivo e não do trabalho do designer em si, né? Então, a gente se reuniu várias e várias vezes, a gente repassou a interface e de fato, foi um trabalho coletivo para a gente conseguir chegar num ponto ótimo. Assim. Eu acho que tem 3 coisas que são muito bacanas, sabe? Falando do time, para depois a gente ir para o produto, né? Sim. Eu acho que tem uma coisa que é fantástica, que é assim, trabalho coletivo. E trabalho coletivo com diversidade. E aí o que eu acho que é muito bacana é que quando a gente fala de diversidade, a gente tem diversidade de conhecimento e especialidade, a gente tem diversidade de formas de pensar, alguns são mais expansivos, não é o meu caso, mas alguns são mais expansivos, outros são às vezes, menos expansivos e são mais conservadores. Então, tudo isso, entendeu? Junto, essa questão, eu acho que contribui muito, porque às vezes um de nós quer ir muito, o outro pega e chega e fala, mas espera aí, gente, a gente tem que ir aí mesmo, será que a gente não tem que pensar um pouco mais? Então, eu acho que um time multidisciplinar é um time que, na verdade, aproveita o que tem de melhor das características do seu time e não são só características técnicas, entendeu? Eu acho que existem outras características, né, que tem uma pessoa que gosta de estudar mais e de ir mais, tem uma outra pessoa que não tem essa característica, mas é extremamente detalhista, entendeu? Isso que faz com que a gente consiga entregar, entendeu, um produto que na minha opinião, entendeu, é tão rico e foi tão bem feito assim, sabe? Isso é muito legal, é muito bom. E a gente fez um certo mistériozinho, né, para quem chegou agora, por exemplo, né, mas o que é então o DTA Sense e que problema a plataforma resolve? Como é que vocês podem resumir isso? Eu tenho um slidezinho aqui, ó. Boa. Se você quiser. Né? O DTA Sense, como eu falei, é uma plataforma que simula os sentidos. O primeiro, né, é o Vision. O Vision começou para... A gente tem processamento manual ineficiente de documento, erro frequente, né, e funcionário sobrecarregado, e, na verdade, o que a gente faz é o seguinte, dado uma tela, por exemplo, né,
que tem que ser preenchida, às vezes o dado já está lá impresso, já foi datilografado, mas está no papel, está numa imagem. E a gente tem que ter pessoas fazendo esse tipo de trabalho. O exemplo que eu vou mostrar aqui agora é um exemplo que é talvez icônico, porque eu queria que vocês pensassem num histórico escolar. Um histórico escolar, cada instituição de ensino tem um formato do seu, então a gente não pode ir nem pelo formato, mas os dados são sempre os mesmos, ou deveriam ser os mesmos. Né? Tem um padrão dos dados. Então aqui é uma POC nossa, onde a gente abriu aqui o DTA Vision, coloca a imagem do histórico, manda para a nossa plataforma, a plataforma processa e devolve para o cliente os dados que foram extraídos e estruturados. Tá? Então, essa foi a primeira funcionalidade que a gente entregou. Só um ponto aí compartilhando, né? Esses dados do histórico escolar, eles foram transcritos para uma tabela, né? Então, é essa parte que diferencia um pouco do OCR. A gente não simplesmente pega um dado ali, extrai ele com texto bruto, né? Quer dizer, pega um PDF ou uma imagem e extrai para texto bruto. Não, a gente transforma ele em algo estruturado, né? Que aí você pode ali, no caso ali do exemplo do Petros, né? Que ele mostra na tela uma tabela estruturada com os dados que foi extraído do documento. Boa. Isso. Eu acho que uma outra coisa é a seguinte, e ele faz do jeito que a gente faz. Se tiver um montão de texto que não tem interesse, que não tem nada a ver, ele simplesmente descarta. Tá? Todo texto que não é de interesse, tá? Ele descarta. Aqui, eu vou mostrar rapidamente, tá? A gente fez um hackathon, e parabéns para o pessoal do financeiro. Aqui a gente está pegando, tá borrado porque é um documento de verdade, então a gente está colocando. Aqui são contas a pagar, tá? Que são boletos, contas a pagar, que você consegue no financeiro clicar, pegar essa conta e ele pega todos os dados da conta e já preenche automaticamente. Tá? Inclusive código de Pix, entendeu? A linha do Pix, ele consegue pegar, se for um boleto, o código do boleto, tá? Qual que é a instituição, tá? Dos mais variados tipos de conta que você pode imaginar, ele vai lá e extrai, tá? De qualquer formato de conta, ele extrai os dados se ele conseguir identificar. E só uma observação importante aí, pessoal que está assistindo, que às vezes está olhando e fala, não, mas eles treinaram um modelo para reconhecer cada conta específica, envolve toda uma técnica de machine learning por trás. Claro que tem muitas técnicas envolvidas por trás, mas a gente não precisa fazer nenhum treinamento de documento, a gente já aproveita todo o conhecimento que a gente tem disponível nesses modelos grandes de linguagem, onde a gente consegue, com algumas técnicas, extrair esses dados independente do tipo de documento ou da região. Então, a gente não está amarrado nesse tipo de... um treinamento prévio, né? Isso. Não tem isso. Aí, podemos seguir falando aqui da evolução? Aí vamos. A gente colocou num produto, né? E o cliente falou assim, tá, mas eu quero o contrário agora. Eu quero o contrário, eu quero ter um documento, eu quero que a IA identifique que aquilo é uma DARF. Eu quero que ele identifique que aquilo é uma carteira de identidade. E aí a gente falou, tá aí, mas eu quero que identifique que é uma nota fiscal. Mas, uma nota fiscal é emitida por um RP. Ele falou, não, eu vou treinar. E aí a gente pegou e partiu para o classificador de documentos. Então, foi o nosso segundo produto. Né? Aqui é diferente. Aqui no classificador de documentos, o cliente treina, né? E o cliente treina e a gente treina o documento, coloca alguns documentos, a IA é treinada, então ela entende como que é esse documento e depois ela classifica. Né? E depois disso vem um outro pedido, né? E aí, se você quiser tirar um pouco para a gente conversar e depois a gente volta. Eu acho que
Acho que só vale a pena a gente reforçar que o nosso cliente, ele treina o documento que seja específico dele, que só ele Eu vou mostrar um vídeo aqui, depois que a gente Sem conversar um código. pouquinho. Sem ter que mexer em nenhuma linha de código. Você quer que eu mostre o vídeo aqui? Aí depois a gente volta para Pode conversar. ser, vamos lá. Vou colocar aqui de volta. Pode ser? Pode. Aqui, ó. Isso aqui é um vídeo da gente treinando um documento. Então, essa é a nossa interface. Conta da Copasa. A gente vai pegar 3 contas, né, 3 imagens, cria um label que é conta de água da Copasa. Hoje o processo ficou até mais fácil do que isso. E rápido, né? Aí ele pega e treina, né? Depois que ele treinou, tá lá. E aí a gente fala, ó, de 0 a 20, você fala que não, de 20 a 80, classifica como um humano, tem que verificar, de 80 a 100 você pode aprovar automaticamente. Aí a gente consegue testar aqui, ó, colocamos uma identidade, 0% de confiança. A identidade estava na ponta de luz ali, ó. Então é 0% de confiança por causa disso. Ah, sim. Na conta Copasa, né? De água. Isso. Conta Copasa, isso, conta de água. Isso. Aí a gente pegou uma da CEMIG também, não. Aí a gente pegou agora uma deitada na mesa. Ó, aceitou. Mesmo ela deitada na mesa lá. Sim. Tá? Deu 95% de confiança. Então pode tirar, Rafael. Tá. E aí, gente, eu acho que vale a pena a gente falar, porque quando a gente fala de fazer uma plataforma, a gente foi muito além. Né? A gente não fez uma plataforma só. Tem todo um pipe que a gente tem que se preocupar. Não é? E aí os meninos podem falar, por exemplo, tem segurança, escalabilidade, se vocês quiserem falar aí, gente. É isso que eu ia falar, o que cada um contribuiu, claro que todos contribuíram de todas as formas possíveis, imagino, mas o que cada um pode contribuir aqui? Eu dei pitaco. Eu acho que eu posso falar, né? O Felipe é o arquiteto, então ele fez toda a estrutura ali, da parte da arquitetura do projeto. Assim, o site ficou mais para a questão ali do classificador de documentos, que tem a parte da restrição, que não foi mostrada ali, mas a gente tem uma etapa além do classificador de documentos, que seria, beleza, deu 95% de certeza que aquele documento, de fato, é uma carteira de motorista. Mas será que é do Felipe? Essa carteira de motorista corresponde à pessoa específica que eu estou querendo extrair? Então, tem essa etapa de que a gente consegue, além de validar se é um documento, se aquele documento é aquele que ele se apresenta ser, extrair também informação do documento e validar se tem essa informação presente. E eu fiquei mais por conta da parte ali da comunicação com a LLM, essa etapa mais específica, né, nesse sentido. Mas, assim, teve todo o Diogo ficou mais na questão do design, né, fez todos os protótipos, etc., mas teve toda uma colaboração do time no geral. Sempre que a gente precisava tinha dúvidas, etc., a gente colocava no grupo para poder tentar encontrar uma solução mais viável ali para os nossos problemas, entendeu? A gente tem um pipe, tá, Rafa? Então a gente tem um pipe. São várias etapas de tratamento que passa por vários lugares e volta também. Fala aí. A gente tinha alguns desafios, né, de arquitetura, não só a questão da escalabilidade, segurança, que o pessoal tinha comentado, mas também da gente conseguir desenhar algo que nem foi mostrado ali, né, além de você pegar um documento e ler local na máquina, a gente tinha um desafio de ele você continuar aquela sessão num dispositivo móvel. Então, esse cenário, você teria que desconectar ali naquele momento, entre aspas, da aplicação que está lendo, continuar num aplicativo móvel, manter essa segurança e, além disso, comunicar em tempo real com aquele formulário que espera receber aqueles dados que foram lidos ali através do celular. Então, todo esse ciclo, né, que a gente faz de ser criado um QR Code de leitura, depois esse QR Code ser lido através de um dispositivo móvel,
ele poder selecionar os arquivos, tirar uma foto, enviar esse documento, a nossa inteligência processar no servidor, devolver isso. Então, envolveu toda uma arquitetura ali, né? E isso acontece muito rápido. Então, a gente também grava logs, a gente salva essas informações para serem cobradas depois, né? Para ter uma centralização dessa cobrança, os produtos conseguirem encontrar essa informação de forma segmentada. Então, assim, teve todo um processo, né, que a gente desenvolveu, e ele é contínuo, né? A gente tenta melhorar ele o tempo todo, a gente tenta evoluir ele o tempo todo. Então, a gente está sempre procurando, né, formas de melhorar, tanto na parte de arquitetura, de padronização, escalabilidade. Então, e foi um conjunto, né? Na maioria das vezes, como o pessoal comentou aí, a gente foca nessa questão do trabalho em equipe, de levar para as reuniões, falar, ó, a gente está com um problema de escala, a gente está com um problema de segurança, ouve a opinião de cada um ali, como o Petros comentou, cada um é muito bom em alguns certos aspectos, então a gente aproveita esse time multidisciplinar para agregar cada vez mais nas soluções que a gente está desenvolvendo. Sim, e só puxando um gancho aí no que o Felipe falou, essa questão da gente jogar uma sessão para continuar no celular, isso surge a partir de uma necessidade real do dia a dia, que é assim, a pessoa usuária, ela está dentro da interface gráfica aqui no computador, mas ela tem um documento impresso e não tem um scanner. Então, a gente tem que descobrir como que a gente pode transformar isso aqui num scanner para que ela digitalize esse documento aqui e esse documento seja enviado direto daqui para a interface, para que os dados sejam interpretados, né? Então, a gente partir do estudo e buscar uma solução para uma necessidade real do dia a dia também é uma coisa, assim, muito interessante. Eu acho que uma outra coisa também que é bacana, quando o Wilsad estava trabalhando na parte de extração de dados do classificador de documentos, a gente pensou em algumas soluções, e a gente está trabalhando na linha RM, mas tem a TOTS inteira e as outras linhas, né, Wilsad? Aí teve uma solução que a gente foi dar, que ele virou e falou assim, não, mas se a gente fizer isso, a gente vai estar dando um lock-in e vai travar, vai ficar muito mais fácil, né, se você quiser falar, né, vai ficar muito mais fácil, mas aí só vai fazer sentido aqui. E aí as outras linhas de produto não vão poder usar tão facilmente. E aí a gente teve que buscar outra solução. A gente estava com uma tarefa que era otimizar o nosso classificador de documento para que ele pudesse, vamos dizer assim, enxergar as regras de negócio, por exemplo, dos produtos da linha RM. Mas a gente está desenvolvendo um componente, né, que é multiplataforma, que é totalmente agnóstica à marca. Então, um cuidado que a gente teve que fazer no desenvolvimento foi colocar a funcionalidade que funcionasse independentemente da linha. Então, ao invés dele simplesmente clicar numa caixa de combinação e selecionar o registro X, a gente disponibilizou uma interface que, mediante um determinado parâmetro dinâmico, né, ou seja, se o cliente tem uma visão de fornecedores, ele vai selecionar um determinado fornecedor, ele consegue, consumindo a nossa API, automaticamente buscar os dados daquele fornecedor, por exemplo, pegar o CNPJ daquele fornecedor, dinamicamente a nossa plataforma não conhece a linha RM, não conhece o DataSul, o Proteus, nem nada, mas ela é capaz de, dado o registro que já está na tela do cliente, a gente valida uma imagem, que aquilo é uma nota fiscal, conforme já foi mostrado pelo Petros, né? Existe um percentual de confiança que a nossa IA já consegue identificar que sim, aquilo é uma nota fiscal, mas a gente consegue saber que aquela nota fiscal possui o CNPJ daquele registro que o cliente está trabalhando. E aí abre para N outras validações, por exemplo, pode ser a data de emissão da nota fiscal. Então, por exemplo, se eu estou lá no meio da minha obra, né, e eu estou com o meu tablet recebendo, né, um carregamento, aí veio uma nota fiscal antiga de 6 meses, 9 meses, então a gente consegue, de maneira simples e agnóstica,
validar a entrada desse dado no sistema. Muito legal, muito bom. Né? Quer acrescentar? Quer falar? Não, eu só ia falar que, e aí tem uma coisa que, assim, essa é uma outra coisa também que eu acho de fazer plataforma, entendeu? A nossa preocupação é a gente tem que ser agnóstico, tem que ser fácil e low code, entendeu? A gente tem que trazer o trabalho, às vezes, para a gente, é um trabalho maior, para que lá na ponta seja o mínimo possível, entendeu? Por quê? Porque a proposta do nosso time é ser habilitador. A gente cria plataforma, tá? Então toda a parte de billing também já está resolvida dentro do que a gente criou. Então a gente cria plataforma. Depois de criar a plataforma, a gente tem que garantir a comunicação, a segurança e fazer com que seja o mais rápido e o mais fácil para o desenvolvedor da ponta, entendeu? Só configurar. E aí o Yuri pode falar, porque além disso a gente teve várias discussões que assim, cara, tem que ser fácil, mas tem que ser também customizável para que a gente não interfira e não fique duro, né, Yuri? É como você fala, né? Tem uma frase, né? É difícil fazer fácil, né? Essa frase é o nosso lema. Então, assim, a gente tentou deixar o mais possível, o mais fácil possível, né, para os desenvolvedores. Claro que tentando abstrair todas essas complexidades aí que o Pet citou, do Billy, etc., mas, ao mesmo tempo, dá liberdade para os desenvolvedores. Porque não adianta você fazer, que a gente faz um caixa preta, né? Ali o dev não sabe o que está acontecendo por trás da nossa aplicação, do nosso componente. Mas, de alguma forma, bem assim, específica, né, usando a API ou usando o nosso componente aí de front-end, ele possa incluir, né, na sua aplicação sem quebrar seu design que já existe. Por exemplo, ele tem uma tela ali que tem já um design system pronto, e aí você obriga ele a usar um botão de cor roxa, mas ele design não tem nada a ver com aquela cor. A gente não é esse tipo de produto, né? A gente deixa a liberdade de que, olha, nossa parte aqui do front-end vai ser um PLP slide, né? Aquela tela que abre na lateral, e vocês vão precisar só configurar isso. Agora, como vai ser o design da tela, fica por conta do desenvolvedor. Ou se caso a pessoa já queira usar direto nossa API. Então, a gente trabalha com isso também. E é total, como é dizer assim, liberdade para o dev. Então, assim, eles estão só consumindo nossa API, e o restante é por ele, entendeu? Então, é isso que é o nosso foco, é tentar deixar fácil e, ao mesmo tempo, dar liberdade para o dev ali conseguir trabalhar de forma mais fácil nas suas aplicações. E um ponto que eu queria destacar, que eu acho que eu já tinha comentado isso, é conseguir integrar isso tudo que eu falei em um sistema que já está em uso aí há muitos anos, né, um sistema que já é legado, para que ele consiga fazer essa comunicação. Esse é o maior desafio, que foi assim. E não só isso, né, isso cura todas as linhas ao mesmo tempo. Então, assim, o trabalho do Felipe aí foi incrível como arquiteto para conseguir trazer essa ideia, né, de arquitetura, de como fazer isso funcionar, foi brilhante. Então, eu acho que antes de desenvolver, né, qualquer produto, né, é tentar entender o que eu consigo fazer com os produtos que eu tenho. Então, essa foi a etapa crucial nossa, que o Felipe elaborou toda essa estratégia para a gente conseguir chegar lá na ponta lá e integrar com todos. Eu acho que tem uma coisa também bacana que, assim, tem uma questão, e isso é uma questão de cultura, na minha humilde opinião, que é como que mudou o patamar do nosso produto com a chegada do Diogo também, entendeu? E como que o produto ganhou corpo. Eu lembro, né, Felipe, a gente falava que dava até gosto de ver depois que a gente implementou os protótipos e tal, porque é uma mudança, você ter um profissional, entendeu, que está focado em usabilidade, né, que está focado em pensar em qual é a melhor forma, a forma mais fácil de entregar uma funcionalidade, entregando valor e velocidade e rapidez e praticidade, entendeu? Eu acho que faz uma super diferença também para a qualidade e até para a clareza do que a gente tem que fazer, né? Eu acho que fica mais fácil a gente entender o que a gente está entregando e como que a gente está entregando quando alguém pensa na usabilidade, porque aí é a jornada, né, Rafa? A pessoa está... O profissional de UX ele tá entregando uma jornada
né, e não um conjunto de funcionalidades. Então, eu acho que é por isso que eu acho que o time multidisciplinar, ele traz, a gente consegue pegar as características de várias pessoas que são fabulosas e geniais, entendeu? E juntar, e aí o trabalho é um trabalho em equipe, é um trabalho que fica fantástico. E a gente fez tudo isso que a gente está falando aqui, gente, em 6 meses. E a gente estava brincando antes e conversando que em 2018, se eu falasse para esse time aqui que a gente ia fazer alguma coisa parecida com isso e que ia sair em 6 meses, eles iam rir da minha cara. O Felipe falou assim: tá, cadê os 30, 40, 50 caras que vão chegar aqui para poder codificar tudo isso, entendeu? Em 6 meses. Cadê o batalhão? Isso, cadê o batalhão de gente? Né? Então, eu queria aproveitar e perguntar para você o seguinte: como é que vocês podem explicar, na verdade, essa provocação que a gente fez para chamar as pessoas para o nosso encontro hoje aqui, que é justamente como usar IA no seu produto em 24 horas. Como chegar nessas 24 horas, ou antes, né? Porque eu estou sabendo já em primeira mão que pode ser muito menos que 24 horas. Como a gente poderia mostrar para as pessoas como se chega nesse resultado incrível de colocar a IA no seu produto. Bom, eu vou colocar aqui, ó, e mostrar o pessoal fez isso aqui no Hackathon em 4 horas, não foi, gente? 4 horas mais ou menos, não foi? Isso mesmo, Petros. Tá. Isso aqui é o Voice, a gente vai falar do Voice. Eu vou mostrar para vocês uma funcionalidade do Voice. Vocês estão ouvindo? Sim, sim. Ah, não, o áudio... O áudio não, né? Não, o áudio não. Tá, então eu vou falar. Esse aqui ele vai fazer a anamnese. Tá? Então o que ele faz aqui, ó? Ele tem que preencher esse Ele tem que preencher esse formulário aqui, que é um formulário de anamnese, de uma consulta. Aí ele colocou lá a nossa funcionalidade DTA Voice, que é carregar por voz. Aparece, esse já é o código nosso, né? E aí ele tem uma introdução, ele fala para iniciar a captura, e aí ele pode fazer o upload, gravar a voz, ou então ele pode gerar um QR Code, que é o que eu mais gosto, né? Isso aqui, eles estão rindo porque eu falava o tempo todo nisso, porque o celular vira, entendeu? O gravador, que é o mais prático, né? Ele segura, ele passa a sessão para cá, o celular vira o gravador. Então aqui ele vai falar como se fosse normal, ele não precisa falar assim, campo, não sei o que lá, não. Ele vai falando, a frequência foi tanto, a respiração, e ele vai falando as informações. Ele pode, inclusive, gravar uma consulta e uma conversa. Né? Depois que ele termina, né, ele envia a gravação, a gente processa. Muito legal. E o formulário é preenchido. E, pelo jeito, é bem intuitivo, né? Sim. Né? E eles, para colocar essa funcionalidade no formulário que já existia, 4 horas. Tá? Olha só. Foi o que, né, outras pessoas já falaram, é bem low code, então a gente se preocupou em desenvolver o componente onde ele basicamente coloca o componente na tela e só seta algumas propriedades. Aí o componente já está funcionando, ele já ganha toda essa interface, e aí a nossa API devolve um dado estruturado, e aí ele pega, né, igual foi feito esse hackathon, pega a resposta desse dado estruturado e aí carrega a tela, seja uma tela de anamnese, seja uma tela de cadastro. Eu me lembro que na década de 90, eu tive que trabalhar com meu pai no cadastro de pessoas deficientes de São João del Rei, onde eu ia lá digitando. Se eu tivesse do DTA Voice, eu poderia falar a ficha, né, que estava do meu lado, e automaticamente os dados iam ser preenchidos. Então, isso aí é muito rápido de se fazer, conforme o Petros mesmo falou,
no hackathon as pessoas fizeram em 4 ou até mesmo em menos horas. Você pode tirar, se você quiser, Rafa, Tá. a tela. Mas aí, Rafa, tentando te responder depois de mostrar, eu acho que tem uma coisa que é a obsessão por entregar alguma coisa e essa obsessão eu acho que vem do time de virar e falar assim, como que a gente faz para entregar com o máximo de flexibilidade e trazer a responsabilidade do trabalho para a gente, Sim. entendeu? E eu acho que aí tem que ter uma obsessão mesmo, sabe? Uma obsessão por entregar alguma coisa que a gente vai se orgulhar, porque eu vou viajar aqui ser um pouco mais filosófico, mas é verdade. Eu acho que se você resolve que você quer tirar prazer naquilo que você faz, entendeu? Você vai fazer coisas que você quer ter orgulho, né? Sim. E aí eu acho que eu tenho um time que todo mundo tem essa pegada, entendeu? Quem não, tem mais gente, quem não está aqui também tem essa pegada. E isso faz toda a diferença, porque aí você não foge para entregar o trabalho, entendeu? Você vai ficar. É aquela história de se apaixonar, entendeu? Pelo problema e não pela solução. Qual é a melhor solução para esse problema? A gente já tem essa aqui, já está boa. Não, não está boa. Tem jeito de fazer melhor ainda. Tem jeito da gente mexer nessa interface aqui, para interface. Por exemplo, eles riram, porque a última coisa que eles entregaram foi o QR Code, e para mim era uma das mais importantes. Eu ficava falando o tempo todo, que dia, Yuri, que você vai me entregar o QR Code? Que dia que você vai me entregar o QR Code? Por quê? Porque eu, pelo menos, acho que a gente tem que pensar no dia a dia, na prática. Imagina um cliente nosso que está lendo alguma coisa, que está conversando. Uma coisa é ele gravar no computador, que está aqui, ele tem que ficar perto. Aqui já tem um microfone bom, entendeu? Porque já é para falar. Então ele passa para cá, ele está gravando, ele está na mão dele, ele anda pela sala, ele consegue fazer outras coisas do jeito que a gente faz quando a gente está com o telefone. Então, eu acho que é essa obsessão por entregar, entendeu? Coisas fantásticas, e esses meninos conseguem entregar. Eu só tenho orgulho. Sabe? Perfeito. Eu lembrei de um módulo de alguma dessas interfaces do Sense que a gente trabalhou, que eu desenhei tudo e passei para o Yuri, né, o que eu tinha desenhado e tudo mais, mas aí eu cheguei no outro dia, fui revisitei aquele layout e falei assim, não, o Yuri não pode implementar isso aqui desse jeito, não. Falei, Yuri, vai ter que mudar algumas coisas aí, porque eu redesenhei a interface. Toma aqui. Daquele jeito não pode mais, não. Mas é legal esse cuidado, né, de ter essa ingerência no que o outro faz, para que todos tenham essa preocupação no todo, né, no produto final, né? Eu acho que isso é muito importante. E muito pair também, né, gente? Eu acho que vale a pena falar isso. Muito pair, entendeu? Sabe? Muito trabalhar junto, ou pelo menos se não está trabalhando junto o tempo todo, fazer pontos de checagem, mostrar, é isso aqui, está saindo desse jeito, o que vocês acham? Não vamos mexer aqui, entendeu? É um trabalho artesanal nesse sentido e realmente coletivo. Sim. Pode falar. Não, só complementar que, como o Petros falou, né, que todo mundo trabalha em equipe, e também o Petros está sempre próximo da gente ali, né, por mais que ele esteja ligado aos produtos, aos times, vendo as ideias, ele também procura estar sempre próximo da gente, dá liberdade para a gente, mas também está próximo ali, principalmente querendo entender o que a gente está colocando, mas não numa situação de controle, mas numa situação de apoio mesmo, né? De orientação, né? E contribuir também, porque ele também contribui com bastante coisa interessante para nós. Então, é o time como um todo, né? É o time como um todo. Sim. Mas o produto faz sucesso, tem sucesso porque houve um conjunto que fez isso acontecer, né? Então, é isso. E eu queria só fazer uma última pergunta para vocês. Casos de uso do DTA Sense, o Petro já citou alguns exemplos, mas tem alguns outros casos de uso que vocês podem já antecipar ou conjecturar que podem vir a acontecer, enfim?
Bom, eu vou falar, a gente tem o Classification já implementado no módulo de contratos de construção e projetos. A gente tem o DTA Vision lá em construção e projetos também, no cadastro de clientes. No educacional, né, Pedro? No educacional, a gente já tem o DTA Vision para checar se a foto da pessoa é uma foto mesmo, se ele não colocou uma outra coisa, entendeu? Se é política ou pornográfica e tal. Você tem alguns outros casos, Yuri. Vamos lá do Sim, educacional também. o educacional, esse mesmo que você citou, né, da imagem que você tira uma foto ali no cadastro do aluno e vê se aquela imagem é adequada ou não para aquele cadastro. Também tem ali o classificador de documentos, na hora que ele vai fazer a matrícula, né, ele analisa se aqueles documentos da matrícula, se for a primeira matrícula, ele só valida mesmo se aquilo ali é um histórico escolar, etc. Se for uma rematrícula, além de validar que os documentos que estão sendo enviados são, de fato, o que é esperado, ele valida se o nome da pessoa que está cadastrado na base, né? Se ele não está enviando outro documento de outra pessoa. Além disso, a gente tem também ali no back-office, né? Há um cadastro que foi mostrado ali no vídeo ali, né? Você manda ali a sua conta de luz, a sua conta da internet, etc., e ele vai e busca ali o código de barras da sua conta e passa lá para o financeiro, lá na tela do financeiro. E não só isso, se naquela conta tiver a chave Pix, ele também cadastra automaticamente aquela chave Pix ali naquela tela, porque o código de barras eu acho sensacional, porque aqueles númerozinhos que você tem que digitar demora muito tempo, e não é um leitor de código de barras, ali literalmente ele está lendo ali aqueles números que estão ali preenchendo na tela. O código também o código Pix é a mesma coisa. Então, esses são os casos que a gente tem aí. Alguns desses já estão em produção, já está para o cliente final, quer dizer, porque, como eu falei, né, a gente é um produto que passa para o dev e o dev implementa o produto final. Então, ainda tem um intermediário, né, mas alguns desses produtos já estão para o cliente final mesmo, para clientes da TOTS no geral. Que legal, muito bom, muito bom. Agora, assim, e próximos passos? Eu sei que segredo industrial não pode falar, mas algo já vislumbrado e que pode ser falado do que vem por aí, ou só uma dica pequenininha, assim, que não seja o problema revelar? Não, a gente tem, na verdade, a gente tem vários projetos rodando, entendeu? Eu acho que vale a pena, por exemplo, a gente citar em que a gente está trabalhando para mostrar que não é só para o produto final, entendeu? A gente tem um projeto chamado Argos, né? Acho que vale a pena falar, né, gente? Vocês concordam? Esse é um projeto bacana de falar. A gente tem um projeto chamado Argos, que ele é um projeto interno, né? Que na verdade ele é um guardião, né? Um gatekeeper, que quando o desenvolvedor faz o PR, ele olha se tem teste unitário, se não tiver, ele gera numa branch, gera um code review e ainda gera uma issue no Jira para o desenvolvedor ir lá e ele fazer o code review do teste unitário e olhar o code review. E essa é uma parte, a gente tem um projeto maior para o Argos, mas essa parte a gente já está praticamente pronto e vai começar a rodar piloto com alguns times. Então, a gente faz ferramentas internas também para aumentar a produtividade. Sim. Muito legal, muito, muito bom. Gente, o papo foi tão bom que nem vimos a hora passar, já deu 1 hora já de encontro nosso aqui. Foi excelente, muito bom. Obrigado por compartilharem um pouquinho do que vocês estão fazendo e do que vocês estão planejando, produzindo e ajudando as pessoas a melhorarem os trabalhos delas. Eu achei excelente, muito bom mesmo. Vocês querem acrescentar alguma coisa nesse momento final? Queria só agradecer aí a equipe, né, que com a vida do Pets aí foi montada, conforme já foi dito aí, né, explorar o melhor de cada um. E eu já estou na TOTS há bastante tempo, mas nem por isso quer dizer que eu conheço todo mundo. Então, eu já conheci o Felipe, mas eu não conheci o Yuri, não conheci o Diogo, e eu pude ver como que a sinergia entre a gente foi
fundamental para que esse projeto pudesse sair nos 6 meses que o Petrus, né, mencionou. O Felipe mencionou mais cedo sobre as tecnologias, então a gente teve que estudar tecnologia que a gente não dominava, né? A gente saiu da nossa área de conforto, e se não fosse essa sinergia, onde cada um, né, pôde passar para o outro aquilo que tinha de melhor, o projeto não tinha saído com a qualidade que saiu. Eu tenho que frisar o termo qualidade, porque o produto é sensacional. É mesmo. Eu queria falar também, assim, que voltar nessa questão que o Petrus tinha dito da gente encontrar mesmo paixão naquilo que a gente faz, né? Que é diametralmente oposto do que fazer o que gosta, né? Então, assim, encontrar paixão naquilo que a gente está fazendo é uma coisa muito boa, assim, principalmente quando a gente está trabalhando com pessoas tão fantásticas, assim, um time onde a gente tem colaboração, a gente tem acolhimento a todo instante, sabe? E eu também queria falar um pouco que a própria liderança do Petrus nesse sentido também é muito importante, porque ele também consegue, de certa forma, trabalhar na criação desse espaço, que é um espaço onde a gente tem estímulo para colaboração, para trabalho coletivo, estímulo à pesquisa, estímulo ao estudo, um espaço onde a gente pode investigar hipóteses sem que necessariamente essa hipótese tenha que dar certo no fim, entendeu? Então, assim, é aquilo que o Petrus me disse uma vez, e eu continuo carregando, que é que a qualidade não é negociável, né? Sim. E é isso, assim, né? Se precisar atrasar, a gente vai atrasar para garantir qualidade, entendeu? Perfeito. Eu acho que existe um outro oposto que é assim, não, vai ficar pronto quando ficar pronto. Não, a gente tem que ter prazos razoáveis, a gente tem que ter deadline, é uma coisa que eu acho que a gente tem que ter. Mas eu acho que tem uma coisa fundamental, Diogo, também, que você trouxe, e que é assim, pessoas que têm medo de errar vão passar a ter medo de acertar, entendeu? Se você não pode errar, você está criando um ambiente onde as pessoas não vão apostar, elas vão sempre ser mono-ideia e é a ideia mais segura possível, Professor sabe? básico, né? E num ambiente, entendeu, de inovação e tecnologia, de pesquisa e desenvolvimento de verdade, que é o que a gente construiu, se você fizer isso, você está matando toda a criatividade, entendeu? Se você não der a tranquilidade para o time, e o time sabe aqui, quer virar e falar assim, cara, vamos jogar já temos um tempo que a gente fez isso aqui, mas esse caminho aqui se provou melhor, nós vamos jogar um tempo de trabalho fora, sim, porque é o que o Diogo falou. Yuri, desculpa, você já implementou um pedaço, você vai jogar fora e nós vamos fazer de novo, porque eu cheguei numa solução que é melhor. E aí vai tentar convencer ele. E se convencer o Yuri, ou se convencer o Wilsad, ou se convencer o Felipe, entendeu? Os dois topam. Isso é que eu acho que é bacana no ambiente criativo, entendeu? Por quê? Sim. Porque a gente quer junto a melhor solução. Eu acho que esse é o ambiente que é a grande conquista quando você consegue criar ele, entendeu? Né? É um ambiente, e aí tem uma outra coisa também que todo mundo pode pensar assim, poxa, eles fizeram em 6 meses, é uma equipe pequena, está todo mundo trabalhando horas e horas e horas, cara, não tem disso, entendeu? O que a gente quer aqui, se precisar, a gente vai ficar um pouco mais, mas tem uma coisa que eu aprendi, Rafa, e eu sempre falo com os meninos, que é assim, por que uma pessoa tem um carro que faz 240 por hora, entendeu? E o limite da pista é 100. É porque a 240 por hora, se aparece alguém na sua frente, dependendo de como que você está e da distância que você está, você vai frear e até você ver pisar no freio. É mais fácil você matar ela e acabar tendo um acidente, você morrer, do que você conseguir evitar o acidente, né? Então a gente tem que ter velocidades seguras. Eu quero que todo mundo aqui
tenham a sua vida pessoal, que eles tenham a capacidade de terminar no horário e o mundo se abrir para eles, eles poderem fazer um montão de coisas fantásticas na vida pessoal também. Por quê? Porque no dia seguinte eles vão chegar renovados e vai ser bacana e eles vão trabalhar com gosto e isso gera um time que rende muito mais. E não é da boca para fora, isso acontece de verdade. O que a gente tem feito e do jeito que a gente tem trabalhado, eu acho que é uma prova disso. Complementando um pouco o que o Petros falou, né? Eu participei de produtos, então eu sei como que é burocrático, às vezes, implementar algo que foge ali do escopo ou da caixa, que é, como dizer assim, nosso seguro, né? Aquela ideia lá já de que você está confortável, né? Você já ponto seguro. Ponto seguro, exatamente. Então, assim, o Petros deixa você, pelo menos quando eu entrei no time aqui, ele deixou mais livre, assim, dá liberdade a você testar, como falou ali, errar, e fora toda aquela burocracia que passava lá dos produtos, eu não tinha aqui, então você conseguia testar mais coisas, mesmo que às vezes não era o mesmo caminho certo, e a gente tinha que direcionar para o caminho ideal, né? Mas aí é colaborativo, todos fazem esse caminho ideal. Então, eu acho que foi isso que foi o maior diferencial que está nesse time, sabe? Conseguir ter a liberdade de ser criativo e não matar a liberdade por questões burocráticas. Perfeito. Queria só aproveitar a oportunidade para o pessoal que está assistindo a gente, né, seja o pessoal interno aí ou de fora, né, da TOTS, para incentivar, né, a não ter medo da IA, não ter medo de tentar inovar, de buscar o novo, diferente, porque às vezes a gente tem uma tendência de se acomodar ou levantar contra a tecnologia, alguma coisa assim. Então, acho que vale incentivar o pessoal aí a experimentar as tecnologias, a testar, usar e não ter medo de trazer, né, alguma coisa para a discussão, né, para falar, não, eu usei essa ferramenta, ela é muito legal, me gerou valor nesse sentido, e não com o pensamento de que, não, a IA vai me substituir ou eu vou remar contra a maré porque eu estou com um certo receio de que se eu não fazer alguma coisa, eu vou ter meu espaço perdido. Então, incentivar mesmo o pessoal a fazer diferente, né, e buscar esses desafios, né, se desafiar todo dia. Como é o que o nosso time faz. Sim, exatamente, muito bom. Perfeito, gente. Muito obrigado mesmo por compartilharem tanto o conhecimento de vocês hoje com a gente aqui. E o bom é que está gravado, então isso vai ficar ad eterno para você poder consultar depois, de novo, tudo que estava sendo feito hoje, atualmente, no caso, para depois, daqui a um tempo, gravar um outro vídeo desse e comparar com o de hoje. As evoluções, é bem legal mesmo. Gente, mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês, pela generosidade de vocês de conversarem e de compartilharem tanto conteúdo, tanto conhecimento, tudo que vocês estão fazendo. Isso é muito legal para quem está na área também, para quem não está, né? Isso é bem legal de aprender, de conhecer. Muito legal mesmo. Vocês estão de parabéns. E aplausos para vocês, né? Acho que vale a pena, é muito bom. Batam palmas também aí, muito legal. Ô, Rafa, eu só queria falar o seguinte. O nosso time não está todo aqui. E tem um montão de coisas que a gente está fazendo. Eu não podia deixar de falar isso, entendeu? Que é também colaboração das outras pessoas incríveis do time que não estão aqui. Então, eu queria bater palma para eles também, porque sem eles a gente não faz. Beleza? Só isso aí. Obrigado. Muito bom. Não, perfeito. Parabéns para quem está aqui, para quem faz parte do time também, mas não está aqui, mas um dia estará. Isso é muito legal. E aí, curtiu? Já deixa o seu like então no vídeo e compartilha com a sua galera. Até o próximo TOTS Developers Podcast. Podcast.